O Magno, ia ser legal se você falasse da sua experiência no centro de mídias, para quem não te conhece. Para quem não... A minha câmera está habilitada, né, André? Não, pode habilitar, Magno, tá não. Habilita essa do computador. Tá, deixa eu... Tá, beleza. Vou ter que sair de novo, André. Espera aí que aqui a gente tem que fazer... Agora sim. Para quem me conhece também do Centro de Mídias, quero dar uma boa noite aí para o Darcio, que está aí, estava com a gente, né, da outra vez, a Raquel, tem uma galera aí que já estava assistindo, e saudar aí os novos, que não me conhecem aqui da aula, mas já devem ter me visto aí no Centro de Mídias, onde eu trabalhava com ciências, e agora, recentemente, a gente está com unidade curricular. O Centro de Mídias, ele veio aí implementar... Darcio, é isso aí. A gente veio implementar essa questão das aulas acontecendo síncronas, né? E depois a gente trabalhou com gravação também, sobretudo no momento da pandemia. Então, deu uma expertise bem grande de como passar as coisas, né, nessa educação renovada aí de ensino à distância, mas de uma maneira mais interativa, que a gente, inclusive, traz para cá. Então, o Centro de Mídias, como eu disse a vocês, eu trabalho dentro da IFAP, mas eu estou lotado lá, por enquanto, no Centro de Mídias, que agora tem um projeto também de formação de professor. A gente tem a expectativa de que vocês, professores que vão ser aí aprovados no concurso, se Deus quiser, né, gente, que vocês passem por lá pela IFAP e façam uma visita lá no Centro de Mídias, mas a gente espera que a gente faça algumas iniciativas de formação com vocês, de troca de experiência e tal, logo na entrada de vocês. Então, com certeza, vocês que estão aí com essa expectativa de entrar, né, nesse cargo, vão se encontrar comigo, eu espero que se encontrem comigo. Obrigado, Magno. Pode colocar no formato de apresentação e vamos lá. Bom, gente, para começar, o Jorge Polian, ele tem esse livro aí, que é um best-seller, né? A gente pode fazer um introdutório dizendo que é um livro um tanto quanto... Ele é teórico de uma profundidade muito grande, e apesar dele, em vários momentos, falar que não é preciso ter grande familiaridade com matemática, é voltado para aluno, para estudante de matemática que está se graduando e tal, não é bem assim, é um livro muito denso, e ele traz do começo, do princípio até o fim, os problemas matemáticos como uma própria metodologia. Então, aí já vai um toque. Para o Jorge Polian, o uso dos problemas já é uma metodologia para ensinar a resolver problemas e desenvolver todas as habilidades matemáticas que são envolvidos aí, que estão envolvidos, é claro, no aspecto da lógica, da geometria, da álgebra e tal. Ele deixa um pouquinho a desejar, já vou passar para vocês uma análise da obra, ele deixa um pouco a desejar na questão, principalmente, de estatística, e abusa bastante da parte de geometria. Mas não é sem razão, né? A parte de geometria, ela para vários pesquisadores, uma área, digamos assim, que pode desenvolver e promete muito em amplitude, né? Da parte prática, da parte teórica, nas demonstrações que eu vou falar aí para vocês, e principalmente ela está presente na obra do Polian, no que ele chama de heurística, que durante o livro todo está diluído para a gente entender em doses, e eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Quem já ouviu falar de heurística aí, pode se manifestar aqui no chat, viu, gente? Não tem problema, não. Deixa eu colocar aqui também no modo... Pronto. Bom, então é isso. O livro se destina, então,
O livro se destina, então, a... Mas eu não consigo parar aqui, peraí. O livro se destina, então, a esse ensino de matemática, trabalhando do começo ao fim com problemas. O investimento da obra, então, se pauta em heurística. Ele, em vários momentos também, ele fala de umas coisas que eu achei bem legais, que é da lógica, algumas aplicações práticas totalmente diferentes dos autores que a gente lê, de matemática e tal, que faz a gente perceber que ele tem um envolvimento com matemática e dessa matemática que ele domina e quer vender para a gente como uma metodologia, com um argumento muito forte. Ele traz até alguns passatempos e enigmas que eu estou falando para vocês que é uma coisa bastante... Apesar dele ter escrito isso faz um tempo, é um negócio bem promissor para o ponto de vista que a gente usa hoje em jogos e tudo mais. No próprio introdutório dele, ele coloca esse aspecto, então, da própria resolução de problemas como um método, né? Porque ela tem dois aspectos. Ela tem o aspecto da geometria euclidiana, que revela uma ciência dedutiva, sistemática. Ele vai fazer muitos raciocínios de dedução, tá? E a matemática em desenvolvimento como uma ciência indutiva e experimental, saindo da parte teórica e indo para a parte prática, e não o contrário. O que é heurística para ele? Primeira dose, a heurística tem múltiplas conexões, né, das áreas de conhecimento matemática, lógicos, psicólogos, educadores, cientistas, filósofos, usam parte desse estudo para seus domínios particulares. O autor aqui, ele vê isso como uma possibilidade de crítica em certos setores que a matemática, evidentemente, falha em suas limitações, e reivindica isso, então, uma experiência, para ele, inédita, de resolução de problema com ensino de matemática, que fez muito sucesso, né? Tanto sucesso que cai em muitos vestibulares. Aqui o que eu estou mostrando para vocês é uma síntese de tudo que o livro vai trazer de pontos importantes. Então, para ele, de uma maneira muito macroscópica, muito geral aí, o que é resolver um problema? O que a gente precisa? Quais são as regras? Que esse é o segredo da metodologia. A gente precisa da compreensão do problema. Então, primeiro, compreender o problema é saber ali identificar qual é a incógnita, organizar ali os dados, aliás, saber quais são os dados, quais são as condições. Às vezes tem alguma condição de existência, alguma condição de que aquilo seja um conjunto verdade, enfim. E algumas perguntas que podem levar a gente à ideia de que a gente está compreendendo aí a extensão do problema. É possível satisfazer o condicionante? A condicionante é suficiente para determinar a incógnita, ou é insuficiente? Ou redundante? Ou é contraditória? Faça um esquema, né? Trace uma figura, adote uma notação adequada, faça esquemas, né, para resolver. Separe as diversas partes da condicionante. É possível anotá-las? Ou tudo é mental? Sempre tem alguma coisa que a gente pode anotar. Então, esse é o primeiro passo da compreensão do problema. Sem compreender o problema, a gente não pode ir para o segundo passo, que é o estabelecimento de um plano. Eu arriscaria dizer para vocês que entender o que está aqui, nesse contexto, porque é bem extenso o livro aí, entendeu esses pontos principais, entendeu o pensamento aí do autor. Depois que a gente realmente compreendeu o problema, é que a gente vai estabelecer um plano. É o segundo passo. Encontre a conexão entre os dados e a incógnita. Para fazer isso, é claro que você tem que ter uma compreensão do problema, tem que saber de que área que ele está falando, qual é a condição que ele está propondo. É possível que seja obrigado a considerar problemas auxiliares, isso é importante, ó. Ele sempre vai lembrar a gente que existem outros problemas que são problemas que a gente já lidou, ainda longe, fora da escola, a gente já traz a resolução de alguns problemas que a gente ali aprende a sistematizar, e depois que a gente sistematiza os problemas mais simples, eles ficam ali reservados para a gente ampliar. Então, de certa forma, a gente sempre tem, entre aspas, um modelo, né,
uma ideia de resolução de um problema, um esquema de resolução que vem ali de uma conexão, né? Uma conexão imediata com alguma coisa que a gente já resolveu. Ele chama isso de correlação. Então, é preciso encontrar aí um problema correlato, né? É preciso chegar, afinal, a um plano de resolução que passa. A gente já viu antes, já viu esse problema apresentado de uma forma ligeiramente diferente, tipo trocou as variáveis, perguntava uma coisa e dava um dado, agora inverteu o que é o dado e passou a outra condicionante. Se o problema é correlato, como eu falei, conhece um problema que poderia ser útil para resolver ele, um esquema de resolução que pode vir da lógica. Se eu posso julgar a incógnita, se eu posso chutar e extrapolar para uma incógnita, né? Procurar pensar o problema conhecido que tem a mesma incógnita ou semelhante. Enfim, partir de um conhecimento, de uma conexão que a gente tem imediata. Eis um problema correlato já antes resolvido. É possível utilizá-lo? É possível utilizar o resultado? A gente pode trabalhar resultado? Ele diz que sim, que tudo isso vai ajudar. E é possível, já é uma estratégia que ele usou já da metodologia, de reformular, e se reformular o problema, para ele, é meio que desmontar o problema, e alguns ele coloca, alguns problemas, a gente começa a resolver pelo fim, alguns pelo meio, às vezes a gente tem que desconstruir o problema e reorganizar de uma forma aleatória. Já faz parte do método aí dele. Ainda, no segundo fator que ele coloca, se não puder resolver o problema proposto antes de resolver um problema, procure antes resolver um problema correlato, para ativar de alguma forma ali a sua memória, a sua condição ali de fazer, ainda que por imitação, uma modelagem daquilo que você está resolvendo. É possível imaginar um problema correlato mais acessível, um problema mais genérico, um problema mais específico, enfim. E não esquecendo nunca de que os vários problemas, eles podem variar, né? As incógnitas também podem variar, mas há uma linha de raciocínio própria da matemática que sempre vai condicionar os dados, né? Isso é importante. Terceiro ainda, a execução do plano, ao executar o seu plano de resolução, verifique cada passo, né? É possível verificar claramente se o passo está correto? É possível demonstrar que ele está correto? E, por último, fazer o retrospecto, né? Que é o quarto aí. Examine a solução obtida. Passar por todas as etapas e fazer um retrospecto, é possível verificar o resultado? Na verdade, ele quer dizer assim, é possível que o resultado não tenha sido satisfatório, ele pode ser refutado. É possível verificar o argumento, ele pode ser refutado também, né? Então, aí passa por todo o condicionante científico também, de formulação de hipótese, teste, não é? E é uma ideia bacana. É possível chegar ao resultado por um caminho diferente? Será que a gente usou o mesmo caminho? Às vezes a gente resolve um problema, e depois de resolvido, ou numa boa parte resolvido, você pensa, poxa, mas ficava mais simples, de repente, eu ter fatorado ali logo no começo, era melhor que eu não pegasse essas frações aí, que ficaram muito grandes lá, e já simplificasse lá no começo da operação, ou às vezes é o contrário, não simplifica, deixa para o final, que aí a divisão é exata, enfim. É possível perceber isso num relance? Então, esse retrospecto aí digamos, uma análise final e prova de que entendeu mesmo todas as outras 3 etapas, né? É possível utilizar o resultado ou o método em algum outro problema? Para ele é um sem fim da gente usar os dados correlatos de problemas para outros problemas que vêm para o futuro. É como se a gente guardasse isso, entre aspas, numa gaveta, tá bom? O livro está dividido em 4 partes. A primeira, ele fala, ele coloca em aula, ele já coloca como um problema ali a resolver e tal. A mesma coisa na segunda parte, ele traz como resolver um problema, algumas ideias ali fundamentais, na forma de um bate-papo, mas de um bate-papo de matemático que ele não é uma conversa de um bate-papo assim tão aberta, enfim. E na terceira parte, que é
o aspecto central do livro, são mais de 100 páginas para a terceira parte, é o pequeno dicionário de heurística, que ele apresenta toda a questão da heurística envolvida na resolução de problemas, que é a metodologia que ele propõe. E a quarta parte, ele traz, basicamente, problemas, ele traz a parte prática de todo o livro que ele escreveu, para ver se você entendeu e topa essa empreitada de resolver problemas para ir aprendendo. Não são problemas fáceis, né? Eu trouxe até alguns aqui para vocês para ilustrar, e a gente espera que eles não necessariamente caiam na prova, né, esses tipos de problema. Mas eu tenho 2 indicações legais aqui para mostrar para vocês que pode até cair. Nessa primeira parte, eu destaquei aí o objetivo, que ele coloca nessa parte 1, que é em aula, que a gente deve pensar no auxílio ao estudante, que é um dos mais importantes deveres, evidentemente, aí do professor, que é auxiliar os alunos, porém, aí no terceiro parágrafo, ele coloca assim, olha que coisa diferente, ó. Se o aluno não for capaz de fazer muita coisa, o professor deve deixar-lhe pelo menos alguma ilusão de trabalho independente. Mas isso é difícil, né, gente? Eu acho que é um pouco difícil isso daí. Para isso, deve auxiliar-lhe discretamente, sem dar na vista. Ele não acredita, portanto, nessas ideias mais avançadas que a gente tem, que o aluno tem essa autonomia. Então, falar de autonomia de entendimento de matemática usando polia é um pouco complicado. Alguma questão que faça isso provavelmente está errada. Uma alternativa que tenha isso provavelmente está errada. Porque ele está deixando, para mim, ele deixou bem claro nisso daí. O aluno tem uma autonomia construída pelo professor até de uma forma ilusória, veja só. O melhor é, porém, ajudar o estudante com naturalidade, quer dizer, sem diminuir ali, sem colocar para ele incapacidades, mexer com a autoestima dele. Mas o professor deve colocar-se no lugar do aluno, perceber o ponto de vista dele, a imaturidade dele, e procurar trazê-lo, né, para um passo adiante com o auxílio dele, mas fazer o aluno falar o máximo possível, mesmo que ele esteja repetindo o que o professor está falando, e é mais ou menos essa ideia que ele está colocando. Você falar e o aluno fazer a afirmação daquilo, talvez seja mais seguro. Ele chama a atenção também das questões, recomendações e operações mentais que a gente, professores, deve ter, né, ao procurar realmente ajudar o aluno, com discrição e naturalidade. Olha, de novo ele falando. O professor é repetidamente levado a fazer as mesmas perguntas e a indicar os mesmos passos, por repetição. Ele também usa um termo aqui ousado, que a gente não tem problema nenhum a gente admitir, que muito do que se aprende em matemática é por conta justamente da imitação, né? Então, ele usa esse argumento que é importante, esse ato da imitação, de imitar o problema, de imitar o professor, mas em algum momento o aluno descolar dessa imitação, e aí vem o salto aí de criatividade. A generalidade, né, importante características das indagações e sugestões que constituem a lista de itens aí, ou de exercícios que vão compor essa lista, de exercícios, evidentemente, onde tomam-se as indagações. Qual a incógnita, quais são os dados, quais os condicionantes, aí vocês estão percebendo que é a mesma coisa que ele colocou lá, né? Há, de fato, uma restrição, mas que nada tem a ver com o assunto da matéria. Algumas indagações e sugestões da lista são aplicáveis apenas a problemas de determinação e não problemas de demonstração. Lá no final, a gente vai falar um pouquinho, eu coloquei até em observação isso, o que são demonstrações, né? O que são demonstrações, para a gente entender melhor os problemas de determinação, de determine, e os problemas e resoluções de demonstrar, ou mesmo quando a gente pede isso em forma de problema. Problemas de determinação e problemas de demonstração é um ponto de grande importância aí.
Também o bom senso, que não poderia faltar. Inclusive, vocês devem ter lembrado, quem assistiu à aula anterior, que também o Nilson falava dessa questão do bom senso, né? As indagações e sugestões da nossa lista são genéricas, mas, exceto quanto à sua generalidade, são naturais, simples, óbvias e se originam do bom senso comum. Volta um pouco lá também, naquelas questões que a gente sempre traz um tipo de uma modelagem matemática que, para ele, é até uma ontologia, tá? É próprio do ser humano, e ele usa argumentos bacanas, assim, para fazer isso, né? Traz até algumas demonstrações de exercícios que são matemáticos, mas que usam a simbologia de uma maneira diferente. Olha ele admitindo, professor e aluno, imitação e prática, que eu falei para vocês. Ó. Vai direto, essa é a ideia do Polia, gente. Imitação e prática, está no cerne da ideia dele. Há 2 objetivos que o professor pode ter em vista ao dirigir aos seus alunos uma indagação ou sugestão da lista. Primeiro, auxiliá-lo a resolver o problema que é apresentado. Segundo, desenvolver no estudante a capacidade de resolver futuros problemas por si próprio. Como que vai fazer isso? Imitando, e para imitar, o aluno tem que fazer também imitação e prática. Ficou claro isso daí? Eu acho que é tranquilo, né? É um pouco também do que a gente não consegue, na verdade, fazer diferente na sala de aula. A experiência mostra que as indagações e sugestões da lista, se usadas de modo adequado, muito frequentemente ajudam o estudante. Gente, 80% dos estudantes aprendem matemática assim. Talvez até 90%, né? Não tem outra maneira. O aluno tem, é claro que uma limitação que ele diz ser justamente de não conseguir encontrar um problema correlato, que ele insiste sempre tem. Bom, esses 2, estou no último parágrafo lá, os 2 objetivos são intimamente ligados. Se o aluno conseguir resolver o problema que lhe é apresentado, terá acrescentado alguma coisa à sua capacidade de resolver problemas, e adivinha o que a gente faz se ele não conseguir resolver o problema? Volta naquele esquema lá de você não diminuir o aluno e fazer ali algumas perguntas, fazer ali algumas considerações, né, ainda que seja em sala de aula ou em prova, não importa, para dar a impressão de que ele está conquistando alguma autonomia. E aí mexe com um pouco da autoestima dele, mas não é nem essa a ideia que ele coloca psicológica, é justamente do aluno perceber que ele tem ali um problema correlato que ele pode trazer em correlação aos problemas futuros. Sempre resolver um problema agora vai ajudar a resolver um problema futuro. Essa é a ideia também dele. A resolução de problemas é uma habilitação prática, como, digamos, é a natação. Eu vi um exercício desse daí esses dias, olha só. É a natação. Adquirimos qualquer habilitação por imitação e prática. Olha ele insistindo e argumentando que é isso mesmo. Ó. Ao tentarmos nadar, imitamos o que os outros fazem com as mãos e os pés para manterem suas cabeças fora d'água e, afinal, aprendemos a nadar pela prática da natação. Só de olhar não dá para aprender a nadar. Você tem que entrar na água. Entrou na água, tem que imitar direitinho, e quanto mais você tenta fazer exatamente igual, e quanto mais você entra na água, vai desenvolvendo em você a habilitação de resolver o problema de nadar. Essa é a ideia. Não dá para dizer que ele não tem razão. Aí começam as divisões principais e as questões principais que ele destacou aí nessa primeira parte. As 4 fases, né? Ao procurarmos a solução, podemos variar continuamente nosso ponto de vista, nossa maneira de encarar o problema. Não tem problema nenhum a gente mudar de ideia, é até recomendável. Temos que mudar de posição de quando em quando. É provável que a nossa concepção do problema seja muito incompleta no princípio, é porque a gente esqueceu, de repente, de ler algum dado, a gente não está focando na questão que está ali ulterior mesmo ao problema. E para agrupar convenientemente as indagações e sugestões da nossa lista de problemas que você vai resolver sobre uma determinada área, distinguimos 4 fases de trabalho. Primeiro, temos que compreender o problema, eu já disse. Primeiro de tudo, o enunciado, ele deve ser trabalhado de uma forma, eu diria até que ele deixa isso nas entrelinhas, que o enunciado ele deve ser trabalhado de uma maneira
particularmente importante. Talvez um treinamento, essa palavra é meio ruim, mas é isso mesmo. Treinar a leitura de um enunciado para que você tenha certeza de que o aluno, ao ler o enunciado, consegue perceber ali o que está se propondo. Quais são as variáveis, onde está a pergunta, quais são os dados, né? A gente sabe que isso é muito comum. O aluno também deve estar em condições de identificar as partes principais, então, do problema, a incógnita, os dados, a condicionante, senão não vai. E aí tem as perguntas que podem remetê-lo a isso. Outra coisa que não poderia faltar, já que a gente está criando essa situação de imitação e prática, é o exemplo. Tomemos para ilustrar alguns pontos tratados acima o seguinte exemplo simples, né, que ele próprio usa. Veja que ele próprio está usando no livro dele a metodologia que ele está desenvolvendo. Calcular a diagonal de um paralelepípedo retângulo, do qual são conhecidos o comprimento, a largura e a altura. Aí já é um problema que ele trouxe, que evidentemente a gente não tem tempo de resolver todos aqui, que ele trouxe, né? O livro é extenso. Mas é só para vocês terem uma ideia de como ele já começa, né, logo de cara, a traçar esse problema. Alguns destaques que ele dá ainda nessa primeira parte, que ele já falou várias vezes, vamos repetir para não esquecer? Perguntar qual é a incógnita, quais são os dados, adotar uma anotação que faça sentido ali, letra, enfim, qual é o condicionante, né? E, por fim, procurar ali uma solução. Se não conseguiu a solução, o que faz? Volta de novo e procura ali. Às vezes, a gente cercando o erro é que a gente acaba descobrindo qual é o caminho da solução. Estabelecimento de um plano. Esse estabelecimento de um plano, é claro que vai envolver aí um arcabouço teórico para resolver. Ninguém vai resolver um problema de logaritmo sem saber potenciação. Então, aí que se respeitar, é claro, as condições, né, que eu tenho ali, os condicionantes que eu tenho ali para resolver um determinado problema, ainda que ele coloque que sempre a gente tem condição de chegar a alguns problemas não muito complexos, é claro, mas sempre de chegar à solução de um problema, ou pelo menos perto dela, com problemas correlatos. E não necessariamente ter todo o recurso algébrico, mas tem que ter o recurso teórico, com certeza. Depois, é claro, a gente tem a execução do plano, né? Se a gente tem o estabelecimento de um plano, a gente traçou, ele pode ser traçado com alguma coisa que está, pelo menos parecendo que é um erro, então eu corrijo esse erro, para cercar esse erro, então eu estabeleço um plano, depois eu executo o plano com base num erro, com base em alguma ideia que não está tão clara, mas que eu tenho entendido o problema, evidentemente. Vamos conceber o plano, então, como uma ideia de resolução, que não é fácil, né? Para conseguir isso, é preciso, além de conhecimentos anteriores que eu falei para vocês, bons hábitos mentais e da concentração no objetivo. Mais uma coisa, boa sorte. Até ele, né? Até o Polya, né? Ele leva a isso que a gente precisa também dar sorte se pegamos o caminho certo, porque senão dá uma trabalheira, a gente tem que voltar todos os passos lá para resolver o problema. Executar o plano é muito mais fácil. Paciência é o que mais se precisa. Aviso aí dele que eu recomendo também. E, por fim, o retrospecto, né? Até mesmo os alunos razoavelmente bons, ou mesmo os professores, uma vez chegados à resolução do problema e escrita a demonstração, fecham os livros e passam a outro assunto. Assim fazendo, eles perdem aí uma fase importante e instrutiva do trabalho da resolução. Se fizerem um retrospecto da resolução, ele considera que isso daí vai servir tanto para a fixação do entendimento da resolução deste problema, como também para a resolução de problemas futuros, como eu já disse para vocês também. A parte 2 finalmente chegou, é um diálogo. Então, esse diálogo ele coloca assim: por onde a gente começa a resolver um problema?
A gente começa pelo enunciado. É uma conversa, é um bate-papo, e até aqui está um pouco óbvio, né? O que eu posso fazer? Visualize o problema como um todo, com tanta clareza e nitidez quanto possível. Qual a vantagem em assim proceder? É preciso compreender o problema, familiarizar-se com ele, gravar na mente seu objetivo e percorrer esse objetivo até o final. A atenção concedida aos problemas pode também estimular a memória e propiciar a recordação de pontos relevantes. Aperfeiçoamento e compreensão, por onde começar de novo. Comece de novo pelo enunciado do problema, já é uma segunda leitura, a gente recomenda isso, né? A gente, no próprio curso de graduação, a gente recomenda isso nas matérias de metodologia, não é verdade? Ler a primeira vez o problema, tentar se familiarizar ali com ele, ler uma segunda vez, não é? E procurar cada vez mais esclarecer ali onde estão os dados, também o que eu posso fazer, aí nessa segunda etapa já isolar as partes do problema, a hipótese e a conclusão. E qual é a vantagem já da gente selecionar essa parte do aperfeiçoamento da compreensão? Deve preparar para clarificar os detalhes que mais tarde terão uma função a desempenhar. Lógico, né? Procura de uma ideia proveitosa, eu acho que não precisa nem muita explicação. A gente tem que ter uma ideia de um esquema, qual o caminho que a gente vai seguir, se a gente vai fazer um sistema de contagem, como é que a gente vai fazer isso, se a gente vai elaborar um conjunto, enfim, se a gente vai colocar num gráfico. Execução do plano, né? Também, de novo, são sempre esses pontos que ele coloca, por onde começar, que eu posso fazer, a vantagem de assim proceder, é um bate-papo com você próprio, às vezes até mental. Retomando, então, é isso, né? A gente passar por essas perguntas internas para resolver um problema, por onde começar, o que eu posso fazer, 2 vezes a leitura, e qual a vantagem de assim proceder, de sempre esclarecer mais os dados e sempre ter em mente aí que os problemas bem organizados, que passam lá pela retomada final, né, que ele chamou aqui de retrospecto, olha, né? Esse retrospecto aí é uma arma para você poder usar isso em outros problemas, portanto, aumentar, desenvolver e aumentar e ampliar sua capacidade de resolver problemas. Agora é que vocês precisam respirar fundo, porque nós chegamos aí na parte 3, que não é mole, não. Essa parte aí vai várias páginas, e eu tentei resumir aqui as ideias fundamentais. Vamos respirar fundo. O que é, afinal, heurística? Primeiro, ele coloca assim, vamos entender primeiro o que é uma analogia. Analogia é uma espécie de semelhança. Objetos semelhantes coincidem uns com os outros em algum aspecto. Objetos análogos, de analogia, coincidem em certas relações das suas respectivas partes. Por que é importante eu conhecer a analogia? Porque pela analogia é que eu vou entender o que ele está propondo como heurística, que é a forma de resolver e de aprender matemática que está dentro da arte de resolver problemas. Começa pela analogia, então. Aí tem até uma analogia que ele fala, um paralelogramo retângulo é análogo a um paralelepípedo retângulo, né? Ou seja, coincidem em certas partes, coincidem em certas relações, perdão, de algumas respectivas partes, mas não é igual. A analogia permeia todo o nosso pensamento e, afinal de contas, a gente costuma falar isso, né? Assim como um modo de expressão também artística e as mais elevadas conclusões científicas. Quantas analogias são feitas aí em física, em biologia, enfim, né? É comum, então, o uso de analogias vagas, que aqui a gente não vai usar, né, incompletas ou obscuras, porém a analogia deve alcançar-se ao nível do rigor matemático. Cuidado com as analogias, então, quando a gente faz, porque a gente pode cair numa cilada e levar a compreensão de um exercício por analogia a um resultado
totalmente incoerente e errado. Podemos nos considerar felizes quando, ao tentarmos resolver um problema, conseguimos descobrir um problema análogo mais simples. Olha aí que está grifado um problema análogo mais simples, que é dentro da correlação que ele defende também. Deixando de lado, no momento, o nosso problema original relativo ao tetraedro, que ele deu aí como exemplo, tal, ele propôs, sabe o quê? A gente resolver o centro de gravidade. Mas tem uma regra para a gente resolver um problema, como eu disse a vocês, ele traz problemas reais em todo o livro dele para mostrar que é assim que se aprende, inclusive o que ele está falando. Se um sistema de massas S é composto de partes, tendo todas elas os seus centros de gravidade no mesmo plano, esse plano contém também o centro de gravidade de todo o sistema S. Então, nós temos aí um postulado dele. Ele tomou aí como exemplo, construir aí um centro de gravidade de um triângulo homogêneo. Olha o raciocínio que ele fez. Vocês sabem construir ou encontrar o centro de gravidade? Dá para a gente fazer a conta ali, com os pontos, inclusive, de ordenadas, dá até para a gente encontrar o centro de gravidade mesmo físico, tem uma maneira que a gente tem de pendurar, mas ele não quer nada disso, não é para encontrar físico. Ele quer ser levado a esse raciocínio de onde é que está o centro de gravidade, por exemplo, de um triângulo homogêneo. Então, olha só o que ele pensou. Quando eu tenho um quadrado, ou quando eu tenho um retângulo, ou um paralelogramo, é fácil da gente encontrar o centro de gravidade. Agora, se eu pensar, olha que esse raciocínio ele é infinitesimal de cálculo, né? E na ideia dele, isso é útil da gente levar para a sala de aula, para os alunos do ensino médio, provavelmente, né? Pode ser também para os anos iniciais, para o ensino fundamental, mas é uma ideia um pouquinho complexa. Veja só a analogia. Se em cada paralelogramo que você está vendo aí na figura é fácil de encontrar o centro, eu posso imaginar que um triângulo ABC, ele é formado por pedacinhos muito pequenos que eu posso considerar aí, então, uma figura que eu conheço o centro. E aí, como esse centro, como está demonstrado aí, está traçado ali e tem uma coisa peculiar, que ele acompanha ali justamente o segmento CM, né, que contém o centro de massa dessas tirinhas, dessas fibras paralelas, o aluno pode, então, concluir que o centro de gravidade do triângulo todo está na mesma mediana ICM, como ele também tem que estar também nas outras medianas. Então, é pela mediana que a gente vai encontrar o centro de gravidade, que deverá ser um ponto de intersecção comum a todas as três medianas. E assim a gente tem o centro de massa. Com isso, ele pretende, mas eu não tenho a pretensão nenhuma de que vocês tenham entendido totalmente a ideia dele, mas a ideia fundamental dele é que a gente pode chegar de um correlato simples, que é o centro de gravidade de um retângulo, de um quadrado, ou de um paralelogramo, e chegar, sem fazer nenhuma experiência prática, né, a um raciocínio desse que ele demonstrou para chegar aí nesse postulado de que se um sistema de massas S é composto por partes, tendo todas elas os seus centros de gravidade no mesmo plano, esse plano também contém um centro de gravidade de todo o sistema S. Bom, vamos voltar aí e entender um pouquinho mais sobre a heurística com as indagações que ele faz. É possível utilizar o resultado? Estou dizendo desse que a gente acabou de mostrar aí de analogia e de outras analogias que a gente pode fazer. Encontrar a solução de um problema constitui uma descoberta. Então, vamos anotar aí. Heurística, né, no dicionário, né, é um processo que envolve descoberta. É isso aí, né? Se o problema não for difícil, a descoberta não será memorável, segundo o Polya, mas não deixará de ser uma descoberta. Ao fazermos uma descoberta, por mais modesta que seja, não devemos deixar de investigar, senão haverá
alguma outra coisa por detrás dela. Não devemos perder as possibilidades oferecidas pelo novo resultado, devemos tentar utilizar o novo procedimento adotado. Explore o seu sucesso, parecendo em autoajuda, né? É possível utilizar o resultado ou o método em algum outro problema? Ele diz que sempre. Podemos facilmente imaginar novos problemas. Eu espero que vocês façam essa viagem, tal como eu fiz, lendo aí, relendo, né, o Polya, que eu já tinha lido já há algum tempo, relendo ele, se estivermos familiarizados com os principais meios de variação do problema, que ele dissecou, ele fez a heurística, né, ele descobriu que ali na resolução de problemas, eu sempre tenho a variação de um problema, veja só, gente. E os principais meios de variação desse problema são a generalização, a particularização, a analogia, que a gente acabou de falar, e uma coisa sensacional, que é a descoberta do Polya, que é a decomposição e a recomposição. Partimos de um problema proposto, dele derivamos outros pelos meios que acabam de ser mencionados aí, generalização, particularização, analogia, decomposição e recomposição. Eu iria direto lá para a decomposição, que ele fala aqui, a recomposição, gente. Mas, alguém colocou alguma coisa no chat? Tá tudo bem aí, gente? Magno, por enquanto tudo tranquilo. Tá legal. Olha, eu iria direto, mas eu não vou também cortar o livro ao meio, né? Continuando aí nas indagações, ó. O que ele chama de generalização, para a gente também ter uma ideia, né, gente? Uma generalização natural do nosso problema consiste em calcular a diagonal de um paralelepípedo, sendo dada 3 arestas que partem de uma extremidade da diagonal e dos 3 ângulos formados por estas arestas. Por particularização, chegamos ao seguinte problema: calcular a diagonal de um cubo de aresta dada. Ele acha que isso daí vai construindo uma resolução. Podemos ser levados por analogia a uma inexaurível variedade de problemas. Eis que aqui, aos poucos, derivados daqueles tratados no item 2, que é calcular a diagonal que ele colocou lá de um octaedro que eu contei para vocês. Todos esses problemas, pasmem vocês, são interessantes, mas somente aquele obtido por particularização pode ser imediatamente resolvido com base na solução do problema original. O que ele quis dizer com isso? Vamos fazer na prática, gente. Vamos fazer na prática e trazer esse exemplo do enigma que a gente estava guardando para os momentos fundamentais. Tome, por exemplo, as palavras. Ele saiu da matemática, olha que maravilha. Mexer na rotina direta. O problema consiste aí para vocês em encontrar um anagrama, isto é, uma outra palavra, já vai pensando aí, formada por um rearranjo das letras contidas nas palavras dadas. Eu diria para vocês que está na essência do pensamento dessa primeira parte que ele abordou, fazer isso. Então se esforça. Embaralha essas letras aí, essa frase, mexer na rotina direta. É interessante observar que, para resolver este enigma, diversas das perguntas da nossa lista, que a gente falou lá, são aplicáveis e mesmo motivadoras, estimulantes. Qual é a incógnita? É uma palavra que vai sair aí desse anagrama. Quais são os dados? As letras, as 4 palavras e as letras que estão aí. Qual é a condição? Qual é o condicionante? A palavra procurada, para quem não contou, tem 19 letras, as que formam as 4 palavras dadas. Trata-se provavelmente de uma palavra que não é muito rara. Trace uma figura, é bem útil marcar 19 espaços, como se fosse aquele joguinho de forca. Quem se aventura? Bom, ele deu uma dica. A gente pode fazer assim. Não dá para reformular esse problema? Olha na prática o que ele estava explicando lá, né? A gente trazer. Olha, ele colocou até na ordem alfabética, ó. 3 As, 3 Es, 2 Is, 1 O e assim por diante. Ajudou? Ele dá ainda uma outra dica. Ó, se pegando todas essas letras aí e montando uma palavra só em anagrama, mexer na rotina direta,
ele deu uma dica que termina com mente. 19 letras, já usei 5. Alguém escreveu no chat? Não? É possível resolver uma parte desse problema? Já resolvi. Termina com mente. E aí, gente? No chat ainda nada. Extraordinariamente, fica a palavra. Você vê que a gente fez exatamente o que ele colocou lá. Ah, já colocaram agora, André? Não, Magno, ainda não. Olha só, a gente usou a decomposição aqui, ó, com essas letras todas ordenadas e tal. A gente tratou isso, a gente deu um tratamento matemático para ele, né? E reordenou, né? A gente reorganizou, a gente recompôs. E por incrível que pareça, olha só, a questão, quem prestou aí a questão da prefeitura, esses problemas que têm letras trazidos nas provas de matemática, eles são comuns, viu, galera? Esse aqui eu trouxe para vocês de graça aí, ó, da prova da prefeitura para matemática, a figura abaixo é mais facinho do que essa que o Pólia colocou aí, ó. Mostra algumas letras do alfabeto A, C, E, H, M, O, S, T, U, X. A quantidade dessas letras que possuem em apenas um eixo de simetria é igual a... Você vai ter que pegar letra por letra ali. Eu coloquei a resolução aqui, ó. São 10, né? São 10 letrinhas. Você coloca ali um eixo horizontal e um eixo vertical e vê que na simetria, né? Simetria especular aí, quem a gente pode virar, e chega aí a resposta que está colocada ali. 5, 6, 7, 8 ou 9? Resposta, letra B. Fica essa como toque da prova específica de matemática. E também, olha só, como a gente tem essas coisas de organização, qual é a incógnita, como a gente tem que se organizar, outra questão que caiu aí na prefeitura, na prova aí, foi faz um mês e pouco. Sejam x e y as medidas em graus dos ângulos agudos de um triângulo retângulo, sendo x menor que y e tais que tanto x como y são números primos. O menor valor possível da diferença y menos x é 2, 4, 6, 8 ou 16. Bom, se x e y são medidas em graus dos ângulos agudos menores que 90 graus de um triângulo retângulo, quem se aventura? A gente vai ter que decompor tudo, não é verdade? Aí, se você decompor, você pega os primos aqui. Aí não posso colocar um, evidentemente, por razões óbvias. Eu posso colocar e começar do 3 e ir até o 89, né? Mas aí, olha só, você tem que agora recompor e fazer, espera aí, mas 89 menos 3 não vai ser a menor diferença nunca. A menor diferença tem que estar onde? Tem que estar no meio, né? Tem que estar no entre. Então, você vai ali, qual o número da metade aí? A metade está ali entre 43, 45, 47, beleza. É ali que está a menor diferença. 47 menos 3 dá 4, né? Alternativa B. Olha aí de novo na prática, e verdade verdadeira que isso cai em provas. Então, vamos dar um pouquinho vamos tratar com o devido respeito aí as considerações do Pólia. Ele traz aí um argumento de generalização, como funciona isso. Vamos retomar, né? Olha que raciocínio interessante, ó. Se por acaso você se deparar com a soma de 1 mais 8 mais 27 mais 64, dá 100. Se você somar, dá 100. Você percebe que ali tem uns quadrados, ó. Você percebe que ali você tem um quadrado, que 100 é 10 ao quadrado, e que os números da composição desse quadrado, 10 ao quadrado é um quadrado de lado 10, gente. Você obtém isso pela soma dos cubos. Quer dizer, se você somar um cubo de 1, um cubo de 2, um cubo de 3 e um cubo de 4, você vai ter um quadrado de 10. Isso não é uma maluquice? Que aluno, né, excelente chegaria a essa
proposição com essa motivação e com esse argumento tão inusitado, né? Eu, particularmente, nunca tinha pensado nisso. Só pensei e coloquei isso em prática depois que eu li o Polya mesmo. E ele ainda se exibe ali um pouquinho. Muitos resultados foram alcançados graças a generalizações felizes. E aí ele fala da indução matemática, que a gente usa direto, como a gente usou aqui agora. O que eu quero dizer com indução e indução matemática, gente? Vamos anotar? A indução é o processo da descoberta das leis gerais pela observação de casos particulares. Ponto. É utilizado em todas as ciências, em matemática a gente faz isso direto, acabou de fazer. Guardou esse esquema, gente? Olha só. Quando a gente fala na generalização, quando a gente fala na indução, a gente está propondo lá atrás o que ele propôs na ideia dele, que está aqui, ó, que é a heurística. A heurística é tudo isso. A gente precisa da analogia, precisa desse ponto de decomposição, recomposição, a generalização, que depende da indução matemática. Né? Tá fácil se a gente estudar bastante. Já falei da imitação, trouxe aqui uma nota descolada do próprio livro dele, né? O futuro matemático aprende. Eu achei ele meio positivista nessa questão, por isso que eu até destaquei aqui para vocês. O futuro matemático aprende com todos, pela imitação e pela prática. Ouviram ele falar isso? Logo lá no começo. Então, guarda que é a ideia do Polya. Ele deverá procurar para imitar o modelo certo. O segundo exemplo, o segundo ponto aí que ele coloca lembra lá do nadar? Tem que imitar o cara que nada, mas tem que entrar na água, hein, gente? Deverá observar o professor que o estimula a competir com um colega capaz. Você vê como a ideia dele é um pouco audaciosa nos dias de hoje, né? Aí, então, o que é mais importante, ele deverá ler não só os livros adotados, mas também os bons autores, e aí eu concordo com ele, até encontrar um deles cuja característica esteja naturalmente inclinado a imitar. Será que a gente não faz isso? Pior é que ele tem razão, né? A gente tem vontade de imitar os nossos ídolos, né? Bom, o leitor inteligente de um livro de matemática, ele deseja, então, duas coisas. Primeiro, verificar se o presente passo do argumento está correto, e segundo, compreender o objetivo desse passo. O ouvinte inteligente de uma aula de matemática tem os mesmos desejos. Vou tomar uma água aqui, que minha voz está... falando demais já também, né, gente? Bom, eu já falei demais durante quanto tempo? 1 hora sem parar, hein? Mas a gente vai cumprir a nossa meta aí. Ora, de onde o Polya tirou grande parte aí do raciocínio dele? Ele tirou do Pappus, grande matemático grego, e já tinha escrito aí alguma coisa sobre o tesouro da análise e a arte de resolver problemas, ou mesmo ele já tinha falado sobre a heurística. Essa última denominação parece aqui preferível. Segue-se uma versão livre do texto original que está aí em primeira mão para vocês. Ó. O que é heurística, então? Descoberta, não é, gente, que a gente tinha visto? Em suma, um corpo especial de doutrina para o uso daqueles que, depois de terem estudado os elementos comuns, desejam adquirir a capacidade de resolver problemas matemáticos e somente serve para esse fim. É assim que ele aí denominou a heurística do ponto de vista dele, né, matemático. É o resultado do trabalho de 3 homens: Euclides, o autor dos elementos, Apolônio de Pérgamo e Aristeu, o Antigo. Ele ensina os procedimentos de análise e síntese. Para entender heurística, então, eu preciso ainda de um pensamento dentro dessas duas palavras, dessas duas denominações, que é a análise e a síntese. Isso é muito parecido lá com a decomposição e a recomposição, viu, gente?
A análise, começamos por aquilo que se precisa e que admitimos como certo e extraímos consequências disso e consequência das consequências, até para ir filtrando até chegarmos a um ponto que podemos usar como partida da síntese. Olha que complicado, né? Porque na análise admitimos que o que precisa ser feito já o foi, e o que se procura já foi encontrado. O que se tem a demonstrar é verdadeiro. E isso a gente só vai fazer por síntese. Então, para resumir um pouquinho, a gente pode pensar assim: a análise, segundo o pensamento aí do Papus, né, Papus, ele passa por uma regressão ou raciocínio regressivo. Também falei para vocês, eu dei esse spoiler lá no começo, que às vezes a gente tem que começar o problema do fim. Às vezes a gente tem que desmontar o problema e analisar as partes para depois fazer ali uma organização. E a gente já está fazendo isso, né? Agora, como fica a síntese? A síntese é o último passo que vai dar continuidade e verdade da análise que a gente fez. Se a análise que a gente fez está correta dentro do ponto de vista que a gente tentou, e isso passa, evidentemente, pela demonstração, que a gente conseguiu demonstrar e argumentar aquilo, claro que com argumentos matemáticos e teorias também, a gente consegue fazer a síntese desse pensamento, né? Eu coloquei até como análise importante aí, ó. Há dois tipos de análise: problemas de demonstração, então a gente faz uma análise e podemos demonstrar com problemas de demonstração, né? Que visa estabelecer a verdade dos teoremas, e o outro é a análise dos problemas de determinação, que visa encontrar as incógnitas. Quando se trata de um problema de demonstração, não precisa guardar todas essas palavras aqui, que aqui ele traz exemplos matemáticos. Ora, gente, vamos pensar como matemáticos que estão se preparando para o concurso aí. É verdade, né? Problemas que quando a gente demonstra alguma coisa na aula de matemática, é diferente de quando a gente está, ou quando a gente pede para o aluno demonstrar uma determinada coisa, a gente está usando uma abordagem. Quando a gente pede para determinar uma coisa, a gente está usando uma outra abordagem. Esses dois polos, né, de determinação e demonstração, claro que são polos de um mesmo evento, de um mesmo ímã, polo norte e polo sul, mas eles são diferentes, cada um tem ali uma coisa peculiar. Tratando do problema de determinação, o que a gente vai encontrar geralmente é uma incógnita, né? Não é? Tem alguém no chat? Não, né? E o que consiste, então, a síntese? André, tem alguém? Magno, por enquanto, tranquilo, viu? Tranquilão? Tá. Em que consiste, então, gente, a síntese? A síntese é executar simplesmente passo a passo os cálculos cuja possibilidade já foi indicada pela análise. E aí, então, ele já traz essa síntese, então, como um ponto avançado do que a gente fez na análise, né? Passando e não esquecendo aí, eu chamaria a atenção de vocês, que nós temos dois tipos de análise, que é a análise de problemas de demonstração, que a gente demonstra para ver se é verdade ou não, como queríamos demonstrar, tem até um livro que tem esse título. E os problemas de determinação, que visam encontrar incógnitas. Posso transformar isso aqui numa questão de concurso? Posso. E é por isso que eu chamei a atenção de vocês. A síntese, então, é executar passo a passo os cálculos, possibilitados, então, pela análise que a gente fez feliz. Vamos trazer um exemplo não matemático que ele adora também. Um homem primitivo deseja atravessar um riacho, mas não pode fazê-lo de maneira habitual, porque o nível da água subiu desde a véspera. Por isso, a travessia tornou-se um objeto de um problema,
a travessia do riacho. É o X deste problema primário, então. O homem pode lembrar-se de já ter atravessado algum outro riacho por uma árvore caída. Pode ou não pode? Pode acontecer isso. Ele procura ao redor de uma árvore caída que lhe sirva, a qual se torna uma nova incógnita. Está procurando a árvore, uma incógnita Y. O homem não encontra nenhuma. Ele já remodela, então, a sua análise, né? Há muitas árvores em pé à margem do riacho. Ele deseja que uma delas caia. Será que seria possível fazer uma árvore dessa cair e atravessar o riacho? Porque se ele fizer isso, ele teve a grande sacada, a grande ideia e achou a resposta aí do problema por que meios poderia o homem derrubar a árvore sobre o riacho? Aí ele teria, então, que usar aí toda a criatividade dele e todo o conhecimento, e, na verdade, todas as ferramentas humanas do primeiro homem que resolveu esse problema. Mas note que esse problema não matemático, ele é de uma criatividade e de uma genialidade do Jorge Polya absurda, né? Porque, veja, ele trouxe esse problema para uma realidade ontológica, trazendo o argumento que a gente... Veja só que o homem, ele pode lembrar-se que alguma vez ele atravessou o riacho com uma árvore, aí ele procura uma árvore ali para ele jogar, ele pode, se ele não encontra isso, ele vê ali que tem muitas árvores, são os dados, né? São as informações que ele tem ali do problema. E quando ele pega e surge, se surgiu, né? E deve ter surgido, lógico, uma grande ideia e uma nova incógnita, por que meios poderia o homem derrubar? Pensa num homem derrubando uma árvore só. O que um homem derrubando uma árvore tem a ver com o homem atravessar o rio? O que rio tem a ver com árvore? Para um outro ser, que não seja o homem e essa genialidade, isso não tem o menor sentido. Derrubar uma árvore não tem nada a ver com atravessar o rio. Né? Atravessar o rio é uma outra coisa. São duas atividades diferentes. Quem conseguiu juntar isso como um problema, e esse problema, segundo Polya, é matemático, é de raciocínio matemático, é que nos trouxe os grandes eventos de genialidade de resolver todos os problemas. Sempre ele vai ter... E não é o primeiro, o único exemplo que ele traz desse tipo de raciocínio, que o homem tem na sua própria essência histórica a matemática presente para resolver problemas. É essa que é a arte de resolver problemas. E a síntese? Essa sequência de ideias deve chamar-se análise, se aceitarmos a terminologia de Pappus. Se o homem primitivo conseguir concluir a sua análise, ele poderá tornar-se o inventor da ponte do machado. Qual será a síntese, então, gente? A tradução das ideias em ações. O ato final da síntese será simplesmente o homem passar por sobre a árvore através do riacho. Ficou até um pequeno poema aí, né? Desculpe, gente. Bom, enfim, aí ele faz algumas considerações aí da síntese, que nesse exemplo, apesar de não termos dúvida que é um exemplo sensacional, ele tem aí alguns condicionantes, se dá para a gente, sobretudo na aula de hoje, com tanta informação, né, gente, que eu concordo com vocês que é muita informação, se a gente tem como realmente juntar tudo isso e fazer uma síntese de tudo que eu falei. Mas a gente está no prólogo. No prólogo, eu chamei a atenção aí de que ele fala isso bastante no livro, buscar problemas correlatos, trazer sempre um problema bem resolvido, segundo aquele esquema que ele colocou lá no começo, né? E fazer essa correlação de uma maneira sistemática. É essa arte aí de resolver os problemas. Ensinar a resolver problemas é educar a vontade, disciplina, na resolução de problemas que, para ele, não são muito fáceis
o estudante aprende a perseverar a despeito de insucessos. São os erros que a gente colocou lá no comecinho. E apreciar pequenos progressos. E esperar pela ideia essencial e a concentrar todo o seu potencial quando este aparecer. Concentração. Se o estudante não tiver, na escola, a oportunidade de familiarizar com diversas emoções que surgem na luta pela solução, e por que ele coloca assim? Emoção, luta pela solução. Porque, lembrando eu o exemplo do homem primitivo, que inventou a ponte e o machado, né, faz parte da própria história do homem a educação matemática. Se isso não acontecer, a educação matemática falhou no seu ponto mais vital. Ele é muito incisivo nesse ponto. E eu não sei se eu tinha falado disso, acho que eu já tinha falado. As demonstrações, acho que eu já tinha falado, né, gente? As demonstrações, elas podem ser completas ou incompletas, vale as duas, mas eu destaquei aqui a demonstração completa, o que precisa de demonstração, não pode faltar. Sobretudo, aonde ou onde não pode faltar demonstração, principalmente em problemas do tipo desse aqui, né? Que a gente tem ângulos que são alternos e internos, que a gente tem os ângulos opostos pelo vértice, enfim, todos eles são passivos, né? Passíveis de demonstração, ainda que a demonstração não seja completa. Nesse caso aqui do triângulo, que ele propôs, não sei se eu copiei aqui, eu acho que sim, ó. Acho que eu copiei sim. Tomemos como exemplo a demonstração do teorema. Em qualquer triângulo, a soma dos 3 ângulos é igual a 2 ângulos retos. E aí, só traçando aquela reta que passa ali pelo ponto A, ó, aquela reta paralela, ABC, a gente consegue fazer aí essa demonstração, né? Com uma certa paciência, é claro que também compete ao professor. Em suma, se a educação pretende incutir no estudante a noção de sistema lógico, ele deve reservar um lugar também para as demonstrações geométricas. Eu já tinha cantado essa bola para vocês. Ele abusa da geometria, porque a geometria é privilegiada nessas questões de desenvolvimento de raciocínio lógico, principalmente para as relações práticas que a gente tem no mundo, e a própria BNCC já faz isso também, né? Ele destaca ainda o sistema mnemônico. O autor não acha que as ideias de evidência intuitiva, raciocínio rigoroso e sistema lógico sejam supérfluas a ninguém. Veja que ele coloca até alguns ditados populares que podem até ser aproveitados em alguns recursos de resolução matemática, que eu não coloquei aqui, mas só estou colocando para vocês. Há, porém, casos que o estudo dessas ideias não é considerado absolutamente necessário, devido à falta de tempo e por motivos outros. Mas, até mesmo nesses casos, as demonstrações fazem-se necessárias. O que eu estou falando é o seguinte: a gente pode pegar um dito popular e fazer uma demonstração para justamente confrontar se a resolução disso como um problema é verdade ou não. Para resolver problemas de demonstração, é preciso conhecer com grande exatidão as suas partes principais, a hipótese e a conclusão. Lembra que a gente já falou isso? Com palavras diferentes. Qual é a hipótese? Qual é a conclusão? Separe as várias partes da hipótese. Quebra ali em pedacinhos, né? Procure a relação entre a hipótese e a conclusão. Considere a conclusão e procure pensar no teorema conhecido que tem a mesma conclusão ou outra semelhante, né? Algumas evidências aqui para a gente ir para as considerações finais. A gente já está terminando, gente. Em situações típicas, julgamos já ter coletado o material necessário e procuramos dar o melhor organização ao material mobilizado. Eis um problema correlato que já foi antes resolvido. É possível utilizar o seu método? Voltamos aí no problema correlato. Deve-se introduzir algum elemento auxiliar para possibilitar a sua utilização? Aqui ele permite, né, quando deve-se introduzir algum elemento auxiliar, esse elemento auxiliar, eu faço a leitura, que é já aquele salto qualitativo para a nossa criatividade. Volta lá no homem primitivo,
que tem todos os dados, todos os homens tinham lá os dados, todos tinham as árvores, todos já tinham provavelmente visto alguma árvore caída, mas o salto criativo não foi de todos, foi de alguns em encontrar a solução. Em outras situações também típicas, julgamos que não temos ainda coletado material suficiente, pensamos no que poderá faltar. Acabei de falar isso, ó, utilizou todos os dados, utilizou toda a condicionante, levou em conta todas as noções essenciais de interesse para o problema. Algumas perguntas visam diretamente a variação do problema, que eu prometo para vocês que é o último detalhe que eu vou puxar. Assim como os problemas correlatos, que para ele é a chave da arte de resolver problemas, a outra poderia dizer que é a variação do problema que está ali de mãos dadas. Quantos problemas eles são os mesmos, apenas pouco modificados, ou seja, variação do problema. E aí, quando a gente tem uma variação do problema, a gente com certeza consegue resolvê-lo pela correlação. Veja que ele faz isso na pergunta: é ainda possível reformular-o de outra maneira? Muitas outras visam a variação do problema por meios específicos, tais como a volta às definições, usando, aí sim, de volta a analogia, a generalização, a particularização, a decomposição e a recombinação, que eu já trouxe para vocês em exemplos, né? Ainda dentro das considerações finais, outras indagações sugerem ainda tentativas de prever a natureza da solução do que procuramos alcançar. É possível satisfazer a condicionante, as condições? A condicionante é suficiente para determinar a incógnita? É insuficiente ou redundante? Ou é contraditória? E eu já tinha feito essas perguntas antes, viu, gente? As indagações e sugestões da nossa lista não mencionam diretamente a ideia brilhante, apesar de, né, eu acabei de falar para vocês que aquele salto qualitativo é aquela criatividade, ele chama de ideia brilhante. Mas, de fato, todas se relacionam com ela. Para compreender o problema, procuramos-nos para tê-la, para conceber um plano, provocamo-la. Uma vez provocada a ideia brilhante, essa é a arte de resolver os problemas, levamos-la adiante, fazendo o retrospecto e examinando a solução. Agora eu prometo mesmo que deixa eu ver aqui, a consideração final, finalizando, ó. Regra de estilo: a primeira regra de estilo é ter alguma coisa a dizer, a segunda é controlar-se quando, por acaso, tiver duas coisas a dizer. Primeiro dizer uma coisa, depois a outra, nunca ambos ao mesmo tempo. Eu acho que vale até para a vida isso daí, né? Regressão: se quisermos compreender o comportamento humano, devemos compará-lo com o comportamento animal. Eu falei para vocês que ele ia voltar nessa coisa do homem primitivo lá. E olha como que ideia bacana que ele trouxe, que é o ponto de argumento dele, de que resolver problemas e problemas matemáticos que tem a matemática envolvida faz parte da nossa própria evolução como ser. Os animais também têm problemas. A psicologia experimental tem feito grandes progressos nas últimas décadas em pesquisas sobre atividades solucionadoras de problemas. É claro que os animais resolvem os problemas de uma maneira diferente. Qual é a diferença? Não podemos admitir aqui discutir essas investigações que foram feitas aí, mas procuraremos descrever resumidamente apenas uma experiência, uma e apenas uma, simples e instrutiva, descrição, que essa servirá como um comentário do método de análise, ou da regressão, isto é, de voltar para trás. O propósito desse assunto é tratado no presente livro sob o nome de Papus, a quem se deve uma clássica descrição do método em questão. Procuramos responder a seguinte intrincada pergunta: como é possível retirar de um rio... Agora é o final, tá, gente? Depois só tem a parte 4 lá, que é problema também. Eu coloquei um problema, depois já vem os exercícios para a gente resolver. É segundo momento aí que eu vou pedir para vocês respirar fundo e tentar resolver junto comigo. Mas esse problema é o problema final dessa parte aqui extensa. Procuramos responder a seguinte pergunta: como é possível retirar de um rio exatamente 6 litros de água
se só se dispõe para medir a água de 2 recipientes, com 4 e com 9 litros. Tem um balde ali com 4 e um balde ali com 9 litros. Como é que eu posso, com esses 2 baldes e água à vontade lá de um rio, obter exatamente 6 litros? Observação. Vamos admitir que esses 2 vasos aí, esses 2 baldes, têm as bases iguais e as alturas estão em si como de 9 para 4 e tal, tem uma figura para ajudar, nem precisa muito disso. Agora, isso precisa. Se na face de cada vaso houvesse uma escala graduada, seria mais fácil, mas não tem, tá? Não tem a escala. É só usando um balde que cabe 4 e um balde que cabe 6. Como é que a gente poderia resolver isso? Alguém tem alguma ideia? Gente, vamos participar. Eu colocaria, encheria o balde de 4 2 vezes, e colocaria no de 9, e colocaria 4 e depois a metade do de 4. Colocaria no de 9. Mas eu nunca vou saber qual é a metade, hein? Ai, Se eu tivesse, tá vendo? Se eu tivesse graduado, ficava mais fácil, né? mas mais ou menos dá para a gente perceber a metade, né? Olhando um de 4, dá para perceber mais ou menos a metade. Dá para perceber, mas exatamente, exatamente, a gente pode fazer o mesmo raciocínio que você está fazendo. Você vê como é verdade que o Polya fala, que a gente tem um problema correlato, a gente já passou por uma situação assim. É organizar dentro dos esquemas que ele colocou aí no curso dele, digamos, né? Eu fiz uma animação aqui, eu não vou falar nada. Vamos ver se com a animação vocês percebem. Ela está um pouquinho rápida, mas vamos ver se vocês conseguem perceber como que eu posso tirar, então, de um balde que tem 9 e outro que tem 4, tirar 6 litros. Olha só. De novo, gente. De novo, ó. Despejo de 9 ali no vai encher o de 4, mas vai sobrar 5. Joga água fora no rio. Aí, colocando ali, ó, 4 litros de novo, vai sobrar um nesse aqui de 9. Passa para o balde menor. Aí, 9. O que eu posso fazer? Posso completar 3 litros ali. Se eu tirei 3 litros que faltava para completar 1 litro, então sobrou 6 no balde. De novo, gente, de novo. Olha lá. Tem um balde de 9 e um de 4. Joga água ali no de 4, sobra 5 aqui. Beleza. Como é de 4 o outro balde, eu vou colocar ali, vai sobrar um no balde grande. Maravilha. Passa para o balde pequeno, esse 1 litro. Quanto que falta ali? 3 litros. 9 menos 3, 6 litros. Bom, o problema 4, gostaram ou não? Coloca aí as impressões. Pensando em problema louco, gente, olha que doideira isso daí. Na parte 4 ele traz só problema, para ver se... Aí eu separei um aí. Um urso que parte do ponto P e percorre 1 quilômetro no sentido sul, essa é a parte final, tá, gente? É o último exercício mesmo, depois a gente vai para o nosso teste. Um urso parte do ponto P e percorre 1 quilômetro no sentido sul. É um vetor aí. Em seguida, muda de rumo e anda 1 quilômetro para leste. Finalmente, muda de rumo outra vez e percorre 1 quilômetro no sentido norte e chega novamente ao ponto de partida. Qual é a cor do urso? Não, tá errado isso aí, né?
O urso sai 1 quilômetro para a direção sul, vira para leste, anda mais 1 quilômetro, depois ele anda norte mais 1 quilômetro e volta para o mesmo ponto. Qual é a cor do urso? Qual é a incógnita, gente? Bom, a cor do urso, né? Mas como determinar a cor de um urso partindo de dado matemático? Quais são os dados? É uma situação geométrica, né? Mas ela parece contraditória, né? Que você sai de sul, anda para leste, depois volta para no sentido norte e volta para o mesmo ponto de partida. Quem conhece um problema correlato esse daí? Alguém se aventura a falar que cor é o urso? Com certeza tem que ser também, tem que ser que nem do balde lá. Bom, sem mais delongas, olha só, para o nosso encerramento. Vamos supor que ele tenha saído de um dos polos, porque se o problema diz, veja só, ó, o condicionante, ó, se um urso parte de um ponto P e vai no sentido sul, ele não pode estar no sul. Então, vou colocar ele no extremo, que é o norte, né? Então, se ele partir do polo norte, ele pode andar descendo ali aquela linha, ele pode andar 1 quilômetro na direção sul. Aí ele vira cá para leste, certo? Só que ele vira meio, né, acompanhando ali a Terra, que é redonda, né? Parece que para ele está andando em linha reta, mas ele está fazendo uma linha curva, não é verdade? É lógico que aí tem muito mais de 1 quilômetro, tem até mais de 1.000 quilômetros, talvez até 10.000, mas tudo bem. Ele vem para leste. Aí ele pode tranquilamente voltar 1 quilômetro norte, que ele vai sair exatamente do mesmo polo que ele saiu, que é o Polo Norte. Ora, no Polo Norte tem urso polar. O urso polar é branco, então a cor do urso é branco. Juro para vocês que eu tirei esse exercício e é sério, tá lá no livro dele. Aí, eu espero que vocês tenham gostado. Agora a gente já vai aí esquematizar para vocês participarem aí com o problema 1, que já está aparecendo na tela. Vocês podem colocar a alternativa aí no chat que vocês acharam. Eu vou dar um tempinho para vocês colocarem. O André vai me auxiliar nisso. Eu já vou passar o problema 2 também, vou dar mais um tempinho para vocês, e depois a gente pode discutir esses problemas que eu vou passar o gabarito também, tá? Tá aí o problema 1, então, um tempinho para vocês aí pensarem. Não pode passar muito acho que 3, 5 minutos no máximo, André? 3 minutos tá bom, Magno. Tá bom, então vamos deixar aí 3 minutinhos. Lembra de cantar também a paixão por lá, a festa da anta deu muito o que falar. E no jornal do outro dia, todos puderam ler Magnus, há manifestações aí, Ana Cláudia E. era sobre o banquete. Por enquanto, só Ana Cláudia, viu, Magno? Ana Cláudia, um E.
Ivanilda C, Kelly C, Fernanda também E. Flávia C, Dárcio C. Fabiana C também. Por enquanto, 5 pessoas na alternativa C e 2 na E. O Magno, você está sem áudio. Habilita aí o áudio, por favor. Magno, tá por aí. Douglas também foi de E. Então temos 3 alternativas E e 5 C. O pessoal ficou dividido entre C e E. Magno, a gente não está te ouvindo, tá? Habilita o áudio. Agora sim, Magno. O pessoal está entre C e E, tá? Só que está sem áudio. Habilita o áudio aí. Fernanda mudou para C. Ana Gomes também C. Magno, tá por aí? Gente, eu fui fechar o áudio do Magno aqui no computador. Agora ficou sem áudio. Porque estava tendo vazamento de som lá na casa dele, né? O filho foi falar com ele, vocês acompanharam, aí o pessoal se manifestou para falar, para tirar o som, eu acabei bloqueando o áudio do Magno, aí ele não consegue mais se comunicar com a gente, mas ele já está voltando já. Gente, estou conversando com ele aqui nos bastidores, ele vai passar para o outro exercício, já está aí na tela para vocês, tá? Vão acompanhando, tenta responder também para a gente aí. André, Estamos te ouvindo, Mário, mas está com eco. Deixa eu só te explicar rapidinho. Eu acabei desabilitando o seu áudio no computador, é só você habilitar lá novamente. Tá? Porque estava vazando o áudio, acho que seu filho foi conversar com você, estava vazando, aí eu acabei bloqueando aqui. Mas é só você tirar do computador que volta.
Não é por aí não, Magno. Vai lá na sua foto. Vai lá na sua foto, vai no áudio, e aí você desbloqueia. Ou faz o seguinte, sai da transmissão e entra novamente pelo computador, por favor. Acho que não dá, André, porque senão vai dar eco lá. Mas aqui Vamos a fazer gente o seguinte, ouve. Aqui a vamos gente dar mais ouve. Vai 2 por... minutos para o pessoal resolver e aí a gente já passa para o gabarito já. Tá ótimo. A gente está conseguindo te ouvir por aqui, viu? Tá. Então, a questão está aí na tela, ó, eu simplifiquei para os pontos principais lá da questão, que são os quatro determinantes lá do Polya, e aí é para a gente julgar aí o pensamento aí a ação do aluno em qual que encaixa. O que o pessoal está colocando aí na alternativa, André? Vamos lá, Magno. Para essa segunda questão, Ana Cláudia, 3, Fernanda Pereira, B, Flávia Marchiori, C. Legal. Kelly, B. Lembrando Kaique, aqui B e que C. o pessoal, aqui a gente pode errar à vontade, né, meu? E tirar Sim. dúvida também. Então, não tenha medo, não. Coloca aí a alternativa, o que vocês acham, se é a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira ou quarta. E vamos que vamos. Então vamos lá. Ana Cláudia acha que é a terceira, Fernanda, segunda, Flávia, terceira, Kelly, segunda e Fabiana, primeira. Então o pessoal está em dúvida aí, tá? Entre A, B e C. Darcy foi na B, Ana Gomes na C, Fabiana na A. Esse problema 2, o pessoal tá entre A, B e C, tá? Douglas também foi na A. Douglas foi de A também, né? Sim. Ivanilda foi de A também. Acho que a gente já pode voltar, né, André? Sim, Magno. Se você tiver o gabarito, já mostra aí para eles o problema 1 e 2. Tá na tela aí, gente. Ó, o gabarito da 2 é segunda etapa, letra B. E a primeira questão, Magno? Na primeira questão, gente, tá todo mundo acompanhando aí, resposta correta é a C. Nessa aí, a maioria foi de C, viu, Magno? O Magno, se você quiser, pode voltar, tá? Deixa a apresentação, acho que você consegue falar com a gente. Aí. Bom, galera, agora é a hora derradeira aí. A gente está voltando aí no ar. Questãozinha meio problemática, né? Mas você vê aí que, por exemplo, parece que o que a gente teve de dúvida foi mais nesse problema 2, né, André?
Sim, sim, nesse aí o pessoal ficou bastante dividido, viu? Entre A, B e C. Então, se o aluno está utilizando um tablet e o programa de construção geométrica, e tal, seja lá o nome que for, se ele está utilizando, ele já passou da primeira etapa, que é a compreensão do problema, né? E aí, veja só, o que ele está fazendo? Ele está usando isso para construir um quadrilátero com as medidas apresentadas. E é aí que está o diferencial. É aí que está o diferencial, né? Que a gente coloca a segunda etapa como o estabelecimento de um plano. A execução do plano é só depois, porque ele está pensando lá, ó, para construir um quadrilátero com as medidas apresentadas, a fim de visualizar. Ele ainda está com a finalidade de visualizar. Então, ele ainda não fechou o contrato. Então, ficou aí a segunda etapa. É um problema muito bem elaborado aqui, que eu peguei emprestado, né? Que eu achei que ele é muito bem elaborado. E eu acho que é mais fácil a gente ficar entre a segunda etapa e a terceira do que fazer essa confusão. Eu, particularmente, estou achando, né? Do que fechar com o 1 e 4. A dúvida fica entre 2 e 3, que foi mais ou menos o que aconteceu com a maioria, né, André? Sim, sim, a maioria ficou entre B e C, isso mesmo. Agora, esse aqui, para quem teve a paciência, né, de acompanhar aí as coisas que eu fui dizendo aí em resumo mesmo, assim, tirando só as partes fundamentais, essa daí daria, claro que dá para fazer confusão com algumas. O que o pessoal assinalou nessa daí mesmo? A, B e C, né? Não, Principalmente C nessa primeira, viu? O pessoal acertou. Mas ficou entre, ó, C e E, tá? Teve dois que responderam E, mas a maioria C também. tá. Então a gente pode comentar, olha só, qual é a pegadinha da E, por exemplo, né? A gente pode comentar todas, se vocês quiserem. O que vocês acham? Então vamos lá. Ó. O Darcio está falando que é melhor, Ó, Carlos. eu acho também que é legal a gente falar. O ensino sobre a resolução de problemas concentra-se na maneira como a matemática é ensiná-la e o que dela pode ser aplicada na solução de problemas rotineiros e não rotineiros. Espera um pouquinho. O ensino de resolução de problemas concentra-se na maneira como a matemática é ensinada? Não. Veja só, a gente só pode ensinar a matemática por meio da resolução de problema. Então, houve uma inversão aí. O formulador dessa questão, ele pegou a alternativa C, que é verdadeira, e inverteu ali para justamente poder ter duas opções de alternativa. Veja que está invertido ali. O ensino sobre resolução de problemas concentra-se na maneira como a matemática é ensinada. E é justamente o contrário disso. Ao ensinar matemática por meio de resolução de problemas, é que a gente tem, então, a metodologia funcionando, né? Ao ensinar a resolver problemas, o professor ressalta os modelos de resolução com base em poli ou na variação deles. Não é só isso, né? Ao ensinar a resolver problemas, o professor não ressalta nada. O aluno ressalta aqueles problemas que ele traz anteriores, que são os correlatos, né? Que são o ponto de partida dele, né? Que são o conhecimento prévio que ele tem para trazer a solução de problemas reordenados, reorganizados. Aí sim. Agora, a alternativa D. A resolução de problemas é uma possibilidade de uniformizar o tradicional nas aulas de matemática. Foi ruim demais. Essa é para ninguém assinalar mesmo, de sair correndo. Agora, o que pegou na E? A resolução de problemas trata de situações que possuem solução evidente, em que o resolvedor combina seus conhecimentos e decide pela maneira de usá-los em busca da solução. Eu implicaria aí, na E, essa solução evidente, né? A solução, quando a gente fala que a solução é evidente, não preciso nem me dar o trabalho de fazer a decomposição e a recomposição que ele falou.
se o problema é evidente, né? Se o problema é evidente, tem um modelo lá para resolver, e não é bem assim que ele traz na obra dele. Ou seja, para a gente acertar as questões, a gente tem que realmente ter pego os pontos principais do livro dele, A Arte de Resolver Problemas, e pensar nisso mesmo com uma metodologia modificada de ensino, né, que é pela resolução de problemas. E eu vou dizer para vocês, tem muita gente que usa esse método. Ele não está aprimorado com digamos assim, as considerações e os argumentos que o Polya utiliza e embasa ali direitinho para provar a tese dele. Mas tem muito professor que ensina matemática por resolução de problema e não tinha se tocado disso. Como é que você ensina? Ele tem que... quando a gente fala assim, ele tem problema de entender o enunciado. Mas a parte do entendimento do problema está justamente prevista nas considerações aí do George Collier, né? E tem os outros passos para também considerar. Aqui a gente já comentou, né, da compreensão do problema, que a gente acabou de falar agora. Compreensão do problema traz uma coisa fundamental, que é o entendimento do enunciado. E ali dentro do enunciado é que a gente tem que fazer aquelas perguntas. Será que eu estou analisando o problema com os dados corretos? Quais são os dados que estão aí no problema? Será que eles podem me levar a uma solução? Eu já olhei ele com bastante cuidado, já fui cuidadoso e tal. Aí é que eu estabeleço um plano de resolução e faço esse julgamento, eu faço esse retorno mentalmente, é claro, para encontrar ali um problema correlato que possa me ajudar, que ele diz que sempre tem. E eu confio até que tem mesmo. E daí, depois disso, a gente vai para a execução do plano. Sem a ambição, é claro, de já encontrar a solução de imediato, né? E vai até contra algumas alternativas que a gente acabou de discutir. Essa execução do plano tem que ter ali alguns fatores que a gente sabe que tem no problema. Como eu já disse para vocês também, às vezes a gente escolhe. Um problema de álgebra acontece isso direto, né? Você está resolvendo lá um problema, aí você resolveu, deu a solução, confere o resultado, a resposta é aquela lá e tal, mas você encontrou um bruta de um caminho longo, que podia ter sido facilitado. Depois que você executou o problema, é que você percebe que tinha um caminho mais fácil. Mais fácil ou mais curto, mais inteligente, mais criativo. E quantos problemas, né, a gente resolve e depois fala assim, poxa, mas era óbvio que era isso que tinha que fazer. Quando a gente chega nesse contexto da execução do plano e faz esse tipo de análise, que também o Polya colocou, é que a gente está fazendo um retrospecto que é essencial para a incorporação desse problema lá no meu arquivo de dados para resolver correlatos que estão no futuro. E sempre crescendo nessa... Aprender a nadar, né, gente? Vai ficar a marca de hoje, é aprender a nadar, os mares aí de Polya. Começou com aprender a nadar, veio depois o problema do rio lá, que deu uma dor de cabeça para o pessoal deve estar até com dor de cabeça, aí tem que tomar um Advil depois. E terminou ainda com o urso polar, né? Estou aberto a perguntas. Oi? Magno, tem uma pergunta da Gabriela Bertazzoli. Ela diz o seguinte, no itinerário START, hora do desafio, trabalha esse raciocínio do autor? No START, hora do desafio, trabalha sim. Trabalha alguns pontos bem destacados do Polya. Principalmente porque ele admite que a heurística, apesar dele ter usado lá a definição, não a definição clássica, mas a definição de um autor em especial, que é provavelmente o que ele pesquisa, ele abriu lá logo no começo que isso tem uma amplitude gigantesca, né? Para todas as áreas de conhecimento. Então, o Polya não fala isso, o Nilson Machado fala. O segredo para
transdisciplinaridade está aí, está nesse ponto. E Start Hora do Desafio, além disso, além de usar essa questão toda que você está levantando aí, não vão esquecer, Start Hora do Desafio tem toda a área tem toda a pegada de resolver enigma, né? Já prestou atenção nisso? Tem enigma, porque os próprios jogos, como eu comentei com vocês, ele não deixa de ser um enigma. Eu esqueci de falar, mas agora eu lembrei de uma coisa importante. Olha só, vocês não perguntaram, mas eu lembrei. De onde esse matemático tirou essa ideia maluca de fazer uma análise heurística ali é quase que uma arqueologia, né, do conhecimento, de você pegar ali alguma coisa que está ali entranhada e trazer para resoluções futuras e tal, mas ele usou isso como heurística mesmo, eu não vou arrumar confusão. De onde que ele tirou essa ideia maluca? Ele começou com um argumento muito simples, que é assim, olha, é um traço já do ser humano resolver problemas, e esses problemas são matemáticos, porque desde sempre a gente está à mercê deles, ponto, na outra linha. Eu escrevi esse livro, entre aspas, porque você já parou para pensar, ou já parou para perceber quantas pessoas gostam de resolver enigma que não está valendo nada, não é nenhum problema da vida prática? Os próprios joguinhos que a gente brinca em aplicativo, em celular e tal, são desafios matemáticos, geométricos na maioria das vezes. Um pouquinho mais anos atrás, aí, um pouquinho, num passado aí recente até, tem gente ainda que compra, né? Palavra cruzada, encontra palavra, tem recomendações que a gente use isso em prova e tal. O que é isso? É um tipo de enigma que instiga a nossa percepção, que está na própria essência do ser humano, que é de resolver problema. A gente só precisa melhorar isso e transformar isso numa arte. É esse que é o recadão aí do nosso autor. O recadão é esse. A gente está com a matemática no sangue. Deixa o pessoal que tem dificuldade em matemática, né, saber disso, né, que a gente tem a matemática no sangue, e o que é preciso é desenvolver essas operações, digamos assim, bem delineadas que ele colocou, né? Ele não resolve todos os problemas, mas ele dá boas ideias, sim. É um bom projeto isso daí. Tanto que a gente usa isso no currículo, né? Pensamento do Polya. Pode mandar, gente, o que mais? Magno, mais perguntas aí da Gabriela. Ela diz o seguinte, o autor não fala do protagonismo do aluno apenas na mediação do professor? Não fala. Não fala. Mas isso, é a Gabriela que perguntou? Isso. Então, mas isso, Gabriela, porque quando ele fala de aluno, eu tenho a impressão de que ele está falando do aluno do curso de matemática que vai ser professor. Ele não pensa o livro para aluno, e sim como é que o professor vai abordar o aluno. E esse protagonismo, ele está intrínseco, mas ele não está, assim, explícito, né? Ele não coloca isso, não. Ele não coloca nem isso bem delimitado, talvez pela época que ele escreveu o livro, que isso não era tão considerado como é hoje, a gente tem um avanço aí, e também eu acho que ele falta com alguns tópicos que a gente avançou. Por exemplo, ele não fala de jogos abertamente, ele fala de enigma, mas ele não fala de jogos. Ele também não pensa nas condições de misturar a arte, que eu acho que é importante também, de misturar a arte com o ensino de matemática também, que está em muitos programas e até no próprio currículo e tal. Não digo para fazer um quadro, mas você tem como explorar figuras geométricas com a arte, né? E fazer interpretações e tal, e ter um avanço. E ele não faz isso, não. É verdade. Mais alguém, gente? Hora das perguntas. A Gabriela ficou feliz com... Ficou. Então, se cair na redação de você falar alguma coisa do Polya, eu acho que ele poderia ter falado um pouquinho mais sobre o protagonismo do aluno.
a independência do aluno. E o pior, né, Gabriela, ao invés dele falar da independência do aluno, ele deu uma mancadinha, né, que ele falou assim, o professor tem que dar uma disfarçada, que o aluno está sabendo alguma coisa e tal, não pode deixar muito na cara que ele não está entendendo nada do problema. Ele já está sendo, ele tá sendo bem matemático nessa questão aí. E nem se preocupou em fugir pela tangente, não. É isso aí. O caso do urso foi o pior, a Ivanilda falou. Ivanilda, tem um problema semelhante a esse, que é assim, se você andar em linha reta de Nova York até Moscou, qual é a trajetória do avião? Qual é a trajetória do avião? Se tem como ele fazer... É um problema mais ou menos assim. Se você andar de linha reta de Nova York até Moscou, você está num extremo oposto do globo. Se você olhar no globo, você tem um oposto. E aí tem toda uma parafernália lá de condições de um problema desse para pegar a pessoa que, da mesma forma que o urso, esquece que quando a gente pensa na esfera, a gente está numa geometria não euclidiana. Porque pela geometria euclidiana, para você ir de Nova York para Moscou em linha reta, você tem que fazer um furo no globo. Isso é linha reta. Você nunca vai em linha reta, né? Você tem que acompanhar a Terra, né? A curvatura da Terra. Isso minimamente, né? Fora o movimento, a força de Coriolis que tem na Terra, os planos de voo que você tem que evitar determinadas condições climáticas de nuvem e tal, velocidade do vento e tal. Esquecendo ainda um pouquinho esse negócio, já é uma linha curva. Então, não tem uma linha reta. Linha reta é você fazer um poço. Já pensou que loucura é isso? Fernanda, se eu entendi bem sua pergunta, Polia é o sobrenome do autor do livro, tá? É Isso. George Polia, né? A pronúncia é George Polya, né? Mas a gente fala Polia, que todo mundo fala Polia, né? Mas a pronúncia correta, eu já ouvi de alguns acadêmicos, Polya. O significado